alterar a proposta. Não vejo a necessidade de fazer uma apresentação especial para os conselhos, porque os conselhos estarão seguramente presentes nas regionais, os conselheiros. Tá? Então, não há necessidade de fazer uma apresentação especial para eles. Essa reunião inicial, ela perde uma parte da pauta dela, ela fica com a pauta um pouquinho mais reduzida, então, portanto, eventualmente seja possível fazer em dois dias à noite, né, essa reunião central, ao invés de fazer uma, faz 2 à noite, pode ser possível, porque se reduz bastante a pauta, que você não vai ter que explicar a proposta, essas propostas não foram aceitas, quer dizer, você vai tirar um bom conteúdo da reunião. Tá? Seria possível aqui você fazer essa troca. Questão de opção. Liga o resto que a gente discute. Então me fala, trocar o que por o quê? Trocar as reuniões com conselhos e Câmara Municipal para reuniões evolutivas regionais. Retirar. Evolutivas regionais. Isso. Não, Não, são reuniões. Obrigado. As oficinas são das APGs. Não é minha, mas Eu quero. o Gardenal aqui para nós ficar assim, tá errado, né? Cardenal é tarja preta mesmo. Obrigado. É eu, pronto. Cardenal é pra epilepsia. Eu vou falar qual que é o meu sentimento em relação à proposta. Enquanto Cláudia nisso. Olhando para ela, de um modo geral, eu acho que ela não é uma proposta boa. Eu acho que ela é uma proposta boa. O que me incomoda no todo? Acho que a gente vai ficar discutindo detalhes no objetivo geral, eu acho que é importante. As reuniões devolutivas, elas estarem colocadas numa reunião única, geral, é um problema, poderia melhorar? Poderia, mas de fato eu, Cláudio, não me incomoda. Acho que poderia se fazer uma reunião geral, a de devolução. É importante a participação dos conselhos e da Câmara Municipal. Acho que as reuniões da APGs contemplam. O que me deixa preocupada, na verdade, em relação a tudo isso, de modo geral, eu aprovo toda a proposta, mas eu acho que seria importante ter, primeiro, que é a minuta do projeto de lei sendo vista em momentos anteriores e não só nessa reunião final de pactuação. A gente quer saber qual que é o texto de lei, a minuta, anteriormente. Assim que ele está sendo elaborado, você tem que participar dessa colaboração, dessa construção, da elaboração do projeto de lei. Acho que essa questão da lei de desocupação do solo está sendo falada aqui, contemplada ou não, isso tem que ser discutido no pleno do Concidade. Porque isso foi um acordo feito entre o Executivo e o Ministério Público. Se isso não vai ser cumprido, isso tem que ser colocado a claro lá no pleno, que vocês não estão cumprindo essa exigência. Os conselheiros têm que estar cientes disso, não pode ser omitido, ou negado. Sobre a luz. Isso tem que ser levado na segunda-feira, isso tem que ser colocado de forma transparente. A omissão também é falta de transparência, quando você não fala claramente. Não estamos falando, não estamos colocando, isso é um problema, porque isso foi acordado, o promotor está pedindo, está exigindo, ontem ele falou isso claramente lá, e não está sendo posto, e o gestor desse projeto, que é o Concidade, tem que saber disso. Concordo de gênero grau que você está falando. E uma coisa que me Eu me incomoda, comprometo, a gente se compromete na segunda-feira a passar para vocês tudo isso daí. E o que me incomoda de modo geral nem é não ter as 8 oficinas devolutivas, tá? Não temos tempo, a Erika explicou. É mais importante a gente pensar no processo final de pactuação, concordo. Então vamos priorizar o nosso tempo, que é caro, e tudo bem. Agora, uma coisa que eu acho que não está contemplando, do resto eu acho que o projeto é maravilhoso, tirando a questão da minuta, da lei de uso e ocupação, que eu acho que tem que estar mais claro isso, é a representatividade territorial em relação à tomada de decisão do processo participativo, que também isso é uma coisa que eu ouvi ontem lá, que o Gregório falou, e
uma forma de deixar esse processo mais representado, não apenas pelos conselhos. E eu não sei, a proposta do fórum não foi contemplada, que era aquele congresso com eleição de delegados e tal, mas eu acho que tinha que ter uma proposta intermediária nisso. Não são os conselhos, por quê? Porque os conselhos, ontem mesmo, o próprio Cobori falou, como os conselhos não têm condições de fazer essa participação. Eu não sei onde que ele consegue essas informações, porque não é só dele, deixa eu só concluir. Então eu acho que, e assim, a gente sabe que o próprio Concidade também não tem um poder de deliberação, é um conselho gestor do plano. Eu acho que a gente tem que garantir essa participação mais efetiva em representação territorial e em tomada de decisão. E aí eu não sei qual que é a proposta do fórum não foi aceita, mas tem um intermediário para isso. A Érica trouxe uma representação por APGs, que no processo final é quem você vai fazer a negociação, mediação de conflito com essas pessoas. Eu achei interessante. Eu acho que isso contemplaria. Se claro, é isso e tem isso, ok. Ah, não vai ter outra oficina regulativa, ok. Ah, não sei, ok. Mas vamos tentar melhorar esse processo. Agora a gente tem dois caminhos para isso. Ou a gente discute isso e melhora, e aceita e vai para o Concidade com isso, ou vocês também assumem que não é possível, a gente decide aqui se a gente aceita isso ou não, ou a gente não aceita, de qualquer forma isso vai a pleno e volta na segunda-feira, e a gente assume aí uma posição de fazer Aconteceu o que foi definido lá, né? um comunicado ao promotor público que a gente também não está concordando, a gente não está considerando o processo tão participativo assim, e a gente recorre, ele deixou isso claro ontem, que eles estão precisando desse feedback do Concidade, na verdade. Eles estão pedindo que o Concidade fale se está funcionando ou não. Eu não estou dizendo que a gente vai fazer uma coisa ou outra. Estou dizendo que a gente tem essas três hipóteses. Não, mas o que é participação? É deliberar? Tomada de decisão. Não, tomada de decisão. Eu acho que isso Santo já deixou bem claro, que é o executivo. Não, é o executivo. Não é nem o Concidade, é o executivo que tem essa prerrogativa. O que vai ser pactuado aqui? Eu sei. O que vocês chamam de pactuação? Peraí, tem inscrições aqui, gente. Carlos Alexandre, depois do Carlos Alexandre. Eu queria ouvir o que é pactuação. Mas é só O que é pactuar? Porque eu acho que todo mundo se inscreve, né? Todo mundo. Assim, eu tenho o seguinte, eu sou assim, eu defendo os conselhos, independente de ter fragilidade em alguns deles. E quando eu falo dos conselhos, gente, eu falo assim, a gente pode falar do Condema, não é a minha pessoa que estou lá, não. O Condema tem historicamente uma posição, você já foi do Condema, né, Tina, várias vezes. O Condema tem histórico de todo o período dele de ser combativo, efetivo, tanto que o promotor no final lá fez esse reconhecimento. O que a gente tem que buscar é o fortalecimento dos conselhos. O momento do plano diretor, eu acho que o plano diretor, ele é um momento que a gente inclui os conselhos, também fomenta esse fortalecimento. E acho que a população ir para os conselhos também é interessante. Então, assim, no âmbito do que a Tina tinha colocado aqui antes, e que você reforçou um pouco, mas eu estava fazendo a leitura da proposta de datas dela aqui, associando a proposta que a Érica tinha trazido antes. E para a devolutiva, quando eu defendi a posição dos conselhos do meio ambiente, a participação efetiva deles, em detrimento da situação de cada um, eu defendi, e eles têm agenda própria. Eles têm agenda própria. A Câmara de Vereadores tem agenda própria. Por que a gente tem que usar? Por que a gente tem que usar uma data do nosso cronograma oficial para incluir os conselhos e a Câmara, quando a gente pode usar esse tempo para um debate mais participativo e a Câmara e os conselhos utilizar a reunião do mês deles para receber a equipe, que é um outro dia, um outro horário, que eles não vão ter outra demanda, para ir lá com uma ou duas pessoas fazer a apresentação para o conselho e para a Câmara. E que é aberto ainda para outras pessoas assistirem. Porque nos conselhos quem se manifesta são os conselheiros e não visitantes. Então assim, eu acho que manteria os conselhos. A minha ideia, a minha sugestão,
era de que tanto a Câmara de Vereadores como os conselhos não utilizem essas datas. E talvez as propostas que a Érica trouxe, de fazer a devolutiva e a sugestão que a Tina está trazendo agora, de fazer uma devolutiva, pelo menos essa devolutiva, com um pouco mais de respeito ao pessoal que está na expectativa disso, isso foi pactuado lá atrás pelo público, inclusive, não ia afetar nem o trabalho da secretaria, porque vocês já estão com esse organograma, a gente só vai apertar como a Tina sugeriu para dar a devolutiva. E o conselho, por exemplo, eu posso pactuar com o CMDU, com o CONGEAPA e com o CONDEPAC, por exemplo, de nós fazermos uma reunião única de 3 conselhos e a secretaria vai lá e faz uma noite uma apresentação para os conselhos ali juntos. Qual é o problema dos conselhos estarem juntos, numa reunião específica? Acho que é ótimo isso, acho que isso é muito bom. E a gente não mexeria no cronograma de datas, só que a gente ia fazer o que a Tina sugeriu, a gente dá uma apertada e faz um reajuste aqui. Isso ia ser muito bom para legitimar o processo, inclusive, e para o promotor não questionar depois a posição que você está colocando. Eu tive conversas ontem e anteontem com o promotor e a parte falando dessa situação. Né? E aí ele mesmo, em algum momento lá, eu falei para ele, doutor, o senhor está exigindo um cronograma com uma data da prefeitura e ao mesmo tempo está exigindo uma questão de participação social. Agora, fala para mim o seguinte, se a gente for usar o processo de congresso, onde a gente define pactuação, a Érica falou bem, eu entendi assim da Érica, essa semana que eu conversei com ela, quando ela falou de fazer essas reuniões e mudar a proposta, Tina. Não, essas reuniões é assim, a gente vai fazer em cada PGL, e o que vai acontecer? A PG, aliás, o que vai acontecer? A população vai demandar lá e vai deliberar sobre as propostas que elas querem que seja incluído no plano diretor. Elas não vão deliberar sobre o texto final do plano diretor. Quem vai deliberar sobre deliberar, de certa forma, sobre o plano diretor é o final, a reunião grande final, que a gente vai ver lá, vai ver o texto da lei, e vamos lá dar a reunião final, que é quem? Então, peraí, deixa eu só falar. Se a gente fizesse da forma como vocês propuseram, de ter delegados que vão votar e tudo mais, o que acontece nos congressos? A gente tem um congresso municipal que fecha uma proposta e vai para o estadual. O estadual faz uma aferição daquilo, filtra mais uma vez, algumas são incluídas, outras são suprimidas. Aí vai para o federal, e o federal, que tem o pacto final, aqui no nosso caso, se a gente faz essa proposta, quem é o final? A Câmara de Vereadores. De que adianta a gente deliberar, se a Câmara de Vereadores depois ela vai ter daí a autonomia de fazer a deliberação em cima daquilo e fazer as alterações? É uma pergunta que eu estou fazendo. Essa é a leitura. Agora, a minha proposta é a seguinte, é de que como vai ser, se vai ser a participação da população nas reuniões, era essa. A gente pode aglutinar conselhos e fazer reuniões em datas de conselhos específicas. E aproveitar essas datas que vocês estabeleceram aqui para aplicar a ideia da Érica naquele momento, que era fazer a devolutiva, que ia ser salutar. Sabe por quê? A Érica não falou. Não, a Érica está falando. Quando eu falo a Érica... Não, a Érica não. A Érica até suprimiu as devolutivas por conta de o assunto já estar inserido no contexto. E a equipe técnica não vai ter mão para fazer isso. Bom, eu estou falando das conversas que eu tive. Concluindo, né? Eu acho que a gente tem que... Aqui tem uma grande oportunidade de você enriquecer o processo participativo. Se vai ter deliberativo ou não daí, é uma outra discussão que a gente pode ter ainda. Mas eu acho que já melhora um pouco também no âmbito da gente ampliar um pouquinho mais a discussão nas regionais. Minha sugestão, não vejo problema. Tá? E não veria problema de fazer uma reunião junto do CMDU e do COGEAPA e do CONDEPAC, que tem afinidades, porque eles tratam de assuntos que são correlatos, e de repente o trânsito, a habitação e o Concidades abranger uma discussão sobre outras temáticas, uma outra reunião, né, que eles deliberassem. Minha sugestão. Marcelo. Acho que eu vou mais ou menos no sentido do que o Alexandre falou. A possibilidade de ter essas reuniões devolutivas nas regiões ainda
seguindo a ideia da Tina, que tem esse espaço, né, poderíamos negociar esse espaço dessas reuniões no tempo, a gente consegue aumentar, começar a mobilizar a população de uma forma mais rápida. A gente vai estar no sprint final, assim, uma corrida para conseguir mobilizar essa população e fazendo essas devolutivas, você consegue criar essa massa. Você tem que falar que ele é ouvido, ele não está ouvindo, ele vai depois saber o que você está falando. Não adianta não. Eu estou defendendo aqui que a gente, o que o Carlos Alexandre falou, de tentar manter essas reuniões das devolutivas em cada região, aproveitando a ideia da Tina, de usar essa agenda que tinha sido feita para a Câmara. E, além disso, a gente tem uma outra vantagem, a gente, dessa forma, respeita a proposta que já foi aprovada no Concidade, e isso, para mim, é uma evolução, porque seria, no meu entendimento, se a gente ficar rediscutindo decisões tomadas, a gente não anda para frente. Então, é importante a gente tentar respeitar essa decisão. E isso, primeiro, em respeito ao fórum, respeito ao Concidade que votou isso, respeito à população que foi lá. Então, é importante a gente tentar. E fazendo isso, criando essa possibilidade, né, a gente mobiliza a população, respeita o que já está decidido e focamos na parte final, que é essa parte final que acho importante a gente ver como vai ser feito. Você defende mais a participação dos conselhos nessa parte final, né, pelo que eu entendi. Agora, tudo que eu ouvi falar, inclusive do secretário, é que mesmo sendo conselho, não é deliberativo. Já foi falado explicitamente isso. Então, acho que tem um primeiro ponto. Se essa pactuação, como vai ser feita? Vai ser deliberativa ou não? Se não for deliberativa, como que será? Essa é a questão que acho que está posta para a gente aqui. Estamos construindo etapa. Então, vamos construir um cronograma para a gente construir a metodologia depois. Eu acho que esse é o grande desafio nosso. Porque se a gente conseguir mobilizar, faz as regiões, aí desce para as PLG, vai conseguir. Bom, Marcelo Valquíria. Olha, eu não vejo muita diferença do que foi aprovado e das datas que foram propostas. A gente já teve a reunião com a Érica, que é a técnica, que está escrevendo o plano, que está elaborando todo o trabalho e o desenvolvimento de tudo que vai acontecer aqui. A gente está fazendo um calendário para outra pessoa trabalhar. E essa outra pessoa que está trabalhando, que já está fazendo a coisa acontecer há algum tempo, já disse, olha, vai ser muito melhor que o processo se a gente continuar a discutir o conteúdo que precisa ser acrescentado. É claro que nessa conversa, que não é uma conversa que nasce de ontem, existe uma retórica atrás disso. A devolutiva, ela vai vindo com o desenvolvimento do que vai ser discutido lá no dia, nessas APGs, nas reuniões com os conselhos, na reunião com a Câmara, e todas elas vão acrescentar. A minuta, ela pode estar lá apresentada, mas em todas as reuniões ela vai apresentar alguma alteração, porque vem proposta das reuniões regionais, locais, tem proposta pode ser que pela proximidade da Câmara, da gente estar juntando com eles para fazer essa discussão, pode ser que já apareça algum tipo de proposta que venha do Legislativo. Pode ser que durante todo esse processo a gente encontre dentro mesmo dos conselhos toda a representatividade que a gente busca. Eu acompanho muitos conselhos e eu não sei de onde que um promotor que não acompanha os conselhos, que não vem às reuniões de conselhos, fala que os conselhos não funcionam. Ontem ele chegou a falar que o Condema era o mais organizado. Ele não conhece o Conselho de Saúde, que é um conselho muito estruturado. Então, as pessoas falam. E eu vejo muita leviandade quando diz, os conselhos não funcionam, não tem representatividade, não, ninguém respeita o conselho. A gente está debruçado em cima dos conselhos. Existe gente aqui que está trabalhando o tempo todo para tentar atender uma solicitação do conselho, que agora tem um fórum. E a gente não tem mais agora que atender só o que o pleno do conselho nos apresenta. A gente tem que atender também um fórum. Então, essa proposta aqui, que é adequada sim à primeira parte do que foi aprovado, ela está demonstrada aqui. Tinha uma segunda parte, que era o Congresso, que não foi aprovado. Não foi aprovado por quê? Porque tinha uma proposta de deliberação. E a proposta de deliberação, quem que vai deliberar no texto? O
o prefeito que libera no texto. E a gente está falando de representatividade, mas nós somos eleitos em fóruns muito reduzidos. Quem é que não é eleito em fórum reduzido? Eu vou querer impor a minha... Olha só, eu fui eleita por 100 pessoas e eu vou querer dizer que o vereador ou alguém tem menos representatividade que eu. Então, eu também fico em dúvida porque o vereador vai abrir mão de fazer alguma inserção? Não, aí a gente não, mas o texto era deliberativo. Então, a gente não tem como falar, olha, a gente vai fazer um congresso, a gente vai colocar todo mundo para deliberar no texto. Aí o prefeito não vai poder mexer no texto dele? Então, eu acho assim, a gente não pode ser inconsequente na proposta que a gente faz. Agora, trocar a reunião disso ou daquilo outro, eu acho que tanto faz. Porque o texto e a discussão que a gente vai fazer vai chegar até o final. Quanto à discussão da luz, não é possível fazer a discussão da luz enquanto o plano diretor não estiver pronto. Porque o plano diretor é uma lei maior do que a luz. E a gente não consegue juntar os dois para fazer a discussão. Mesmo porque é uma equipe só. O promotor, ele vai ter que descer da sua pessoalidade, vai ter que descer do seu pedestal e tentar se aproximar do serviço público, tentar conhecer como é que funciona essa máquina aqui, que é muito grande, e perceber que ele também não pode ser irascível. Ele também tem que ter uma racionalidade das coisas que ele vem. Não, eu não gostaria de estender o prazo, porque menos. Nós precisamos encontrar meios de trabalhar junto, sem essa pressão, porque aqui não tem bandido não querendo fazer alguma coisa. Então, acho que a Érica não está aqui. A gente está trocando as reuniões que ela está elaborando. Tudo bem. Acho que a Érica até vai entender isso daí, da gente trocar 2 reuniões por 6, não sei porquê. Mas faça um esforço. Isso daqui contempla a primeira parte. A segunda parte era o congresso que não foi aprovado. A Érica fez uma proposta, como foi dito aqui, que ela tinha até a proposta de tirar os delegados. Me parece que essa proposta foi levada para a Secretaria de Assuntos Jurídicos e Assuntos Jurídicos disse não é possível fazer um congresso e chamar a deliberação em cima desse texto. Nós fomos até não fui eu que tive essa conversa. Eu gostaria de ter acesso a esse parecer. Então, agora, o que a gente faz? Parecer jurídico, essa comissão tem que ser informada. O que a gente faz? A gente fica no meio do caminho para tentar trocar essa reunião, que é 6 por meia dúzia, no meu parecer, no meu ver, no final das contas é isso, porque o conteúdo vai ser exposto, independente se alguém queira ou não, né? O texto final ele vai aparecer, mas eu acho que a gente tem que fazer o esforço de aprovar essa proposta, que é a proposta que a gente consegue fazer. E tem margem para mudar alguma coisa? Tem margem para mudar alguma coisa, mas a gente está atrasado já. E a gente tem que colocar o pé no chão, porque a gente está aqui só fazendo data para os outros trabalharem. E a gente precisa começar também a ter respeito pelas pessoas que estão fazendo isso. Porque em respeito ao Concidades, em respeito ao CMDU, em respeito ao Fórum, em respeito a todo mundo. Mas e o respeito às pessoas que estão aí debruçadas a fazer esse trabalho e já apresentaram várias propostas e o tempo todo a gente volta. Não, mas aquela proposta foi derrubada. Aquela proposta foi derrubada no pleno do Concidades. A proposta do Congresso foi derrubada no Concidades. E aí a gente fica tentando, em algum momento, arrumar uma deliberação em cima desse texto. E desde a primeira reunião a gente já disse, olha, não tem como a gente deliberar numa proposta. É assim, é fechado? É fechar um pacote? Então esse daqui é o nosso pacote fechado. É isso. Eu gostaria assim, então só para fechar, Marcelo, porque aí você fala à vontade. Eu gostaria que isso daqui fosse aprovado e tem um esforço grande atrás disso. E a gente já ouviu a Érica dizer que as devolutivas serão inseridas no contexto.
Então, eu acho que a gente também tem que fazer um esforço de tentar entender qual foi a proposta apresentada pelos técnicos que vão trabalhar e vão se desdobrar em cima disso daqui, que também merece respeito. É a tia que está escrita. Você escreveu tudo? Sim, depois da tia. Em primeiro lugar, eu queria falar essa questão a gente fazer questão dessas leis regionais, eu me sinto contemplada na fala do Marcelo e do Alexandre, Carlos Alexandre, tá? Elas são importantes, elas não foram colocadas aí só para colocar, não, elas são extremamente importantes do ponto de vista de você mobilizar a população, trazê-la para discutir, dizer, ó, e mostrar claramente, olha, isso aqui está entrando, isso não está, por isso, devolutivo, eu acho importantíssimo. Segunda coisa, Carlos Alexandre, nós estamos, plano diretor, ele passa por 2 processos, um processo no executivo e um processo no legislativo. E um não tem nada a ver com o outro, tá? Ele pode ter todo um processo no executivo e ser derrubado no legislativo. E quem legisla é o legislativo. Quem vai aprovar a lei é a Câmara. Então, o processo da Câmara é outro. E aí é outra briga, é outra estratégia. Aí não vamos discutir processo legislativo, porque ele não está dado ainda. Nós temos que discutir o processo legislativo. No processo legislativo, você pode conduzir o processo participativo de uma forma que chegue a um ponto em que se delibere, tá? Ou não. Vocês já estão, o governo já tem uma posição, me parece, que é de que não. Né? Então vamos botar os pingos nos is aqui na proposta que está sendo apresentada. E mais uma coisa. Decisão dos conselhos não são sempre mesmo os deliberativos, como o de saúde, que você citou como exemplo, que é realmente um exemplo de conselho organizado, né? Mesmo as decisões desse conselho, em inúmeras oportunidades não foram respeitadas. A do Podemos também não é, a gente sabe também não é mesmo. A gente sabe do Podemos, tá? Então, essa coisa de respeito ao conselho, eu acho que nós, como conselheiros, devemos começar a respeitar os conselhos. Existe um Conselho Nacional da Cidade que interpretou o Estatuto da Cidade e estabeleceu algumas regrinhas que ele considera básico, né, para que a gente tenha efetivamente o processo participativo. E aqui, nesta comissão e no nosso Conselho da Cidade, essas regrinhas foram consideradas como lixo. Então, vamos começar a respeitar a Resolução 25. Vamos começar a respeitar o Conselho. Tá? Eu respeito conselhos. Respeito. Sempre as decisões dos conselhos, eu acho que nós, inclusive, estamos forçando a barra para cumprimento de uma decisão do conselho. A gente não está querendo nada mais do que isso. O conselho já decidiu e a gente quer que essa decisão seja mantida. Tá? O conselho decidiu uma primeira fase e a gente discutiria uma segunda fase na comissão, que é o que a gente entende estaria fazendo aqui. Contemplar, peraí, não acabei aí. Contemplando as 8 regionais, a gente mudando isso aqui, porque eu acho que eu não vejo problema nenhum. Se o problema é data, se eu ia fazer a devolutiva aqui numa reunião geral, eu tenho condição de fazer a devolutiva em reuniões regionais. Você me desculpa, não é um trabalho a mais no sentido de preparar alguma coisa, porque isso já está pronto. Tá? Então, não tem problema nenhum do ponto de vista técnico. Segunda coisa, a questão da pactuação, no final. E aí a gente chega no que a Cláudia coloca. Os conselhos têm que ser respeitados, eles têm uma composição, tudo bem, tem seus limites, né? Você mesmo falou, eu não represento a cidade, o outro também, eu também posso dizer que não, sabe? Eu sou, sabe, vice-presidente de uma ONG, sabe? Que me torna, me dá credencial para representar a cidade. Por isso a nossa insistência de ter um fórum onde a população possa, tipo AP, gente, sabe? Que a população eleja, indique, essas pessoas vão estar lá me representando porque eu quero que tenha nesse texto. Que, se não for deliberativo, tudo bem. Essas pessoas vão lá, vão votar, né? E o prefeito vai dizer não posso, e ele que assume esse desgaste. Porque a questão não é só legal, ela é política também. Então ele tem que assumir o desgaste de que não, porque eu acho que a prerrogativa é minha, eu estou coberto pela lei, então, portanto, eu vou fazer isso. E mais, finalmente, porque senão tira isso aqui.
Não existe pactuação se você não tem decisão. Eu vou pactuar o quê? O que é a pactuação? A pactuação é o seguinte: um segmento tem uma posição, outro segmento tem outra, né? Conflituosa. Como é que nós vamos decidir isso? É o governo? Não, nós vamos reunir numa mesa com transparência, cada um se colocando, nós vamos dizer o que cada um acha sobre aquilo e tentar construir um consenso. Se não conseguir o consenso, fundamento, como a gente faz aqui, se não tem um consenso, vai ter que votar. Tá? Então, tira a pactuação daqui, porque não existe pactuação. Existe isso aqui: apresentação de contraproposta, minuta de projeto de lei. É isso que existe. Não existe pacto nenhum, porque nenhum pacto vai estar sendo estabelecido aqui, mesmo porque não tem nem esse pacto é de quem com quem. Sabe, é a população em geral que vai aparecer nessa reunião, não está claro isso, né? Essa última reunião de pactuação, isso não é uma reunião de pactuação, gente. Num processo desse, isso não é uma reunião de pactuação. Porque não tem todo mundo que vai poder falar, como é que é isso? Né? Por isso a nossa sugestão, né, de um congresso com eleição de delegados, etc, etc. E mais, se existe um parecer do jurídico desta prefeitura dizendo que isso não é possível, esta comissão tem que ter acesso, e eu como representante da Proesp e do Fórum, faço questão, isso é transparência, eu quero esse parecer. Eu quero esse parecer. Sobre o que é? Que diz que não é possível ter o congresso final da aprovação do plano. Eu quero esse parecer jurídico. Eu quero também. Tá? Uma eleição de delegados. Com eleição de delegados. E não é possível eleger delegados. Um congresso com eleição de delegados para discutir o plano diretor. Tá? E discordo de você da coisa de levar para uma instância, que o plano diretor acaba aqui. Desculpe, não tem outra instância para levar. Tá? A instância é municipal e é no município que vai ser resolvido. Ou vai ser resolvido num colegiado onde a população se sinta representada, ou vai ser resolvido pelo prefeito. Certo? Então, é isso. Mas se a população não se sentir representada, ela aciona o Ministério Público e mela, que acabou de melar em Porto Alegre. Exatamente pela falta de participação. Eu tô fazendo algumas revisões de conversas que eu tive com você já, com o também, com o secretário, e dentro do conselho, e na Câmara Técnica outra que nós estamos discutindo. Então, ainda defendo os conselhos. Eu acho que quando... que eu penso que... eu vou fazer de trás para frente. O que eu penso que o jurídico pode ter feito para o prefeito é ter colocado para ele que ele não tem a obrigatoriedade disso. Eu acredito que isso que o jurídico falou. Mas eu não acho que ele deve ter falado que não pode, que tem uma lei que proíbe. Não, eu acho que ele deve ter falado, até pelo conhecimento de quem está lá hoje, a pessoa que está lá, com certeza ele deve ter falado: olha, senhor prefeito ou secretário, não existe obrigatoriedade, isso é um pacto. A prerrogativa é do prefeito. A condução e a metodologia da condução é da administração pública. O senhor define e passa para a sociedade. E aí é o que você falou muito bem: o ônus e o bônus. O bônus político ou o ônus político que ele vai querer colocar na mesa em função do formato de como ele vai conduzir o processo, é dele, é do prefeito, gente. E não cabe a nós ficar discutindo isso. Eu acho que eu estou muito mais interessado em a gente construir aqui uma resposta para o promotor público, no primeiro momento, para que a gente não perca todo esse tempo e ele invalide todo o processo depois, e a gente perca tudo, que eu acho que também é muito ruim para todos nós, que eu também tenho mais o que fazer, porque nós aqui estamos aqui como voluntários, querendo colaborar e tudo mais, e como colocou muito bem a Valquíria, e você reiterou, nós somos minoria. A gente é uma representatividade de unidades e não, né? Qual é a legitimidade nossa falando que nós temos aqui um X de habitantes na cidade de Campinas e a legitimidade da gente falar que tem que ser desse jeito ou do outro, em detrimento das outras pessoas não terem sentido de pertencimento e não estarem participando do processo, acharem que elas votaram no vereador e que votaram no prefeito, e o que ele decidir está ótimo, independente de quem seja o prefeito, etc. Essa é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, e o promotor colocou isso ontem lá na reunião também. É legítimo, sim. O que ele quer é a garantia
de que o modelo que nós estamos criando aqui permita o mínimo de participação. E quando eu defendo aqui esse ajuste aí, Valquíria, pelo contrário, eu acho que eu tenho um respeito muito grande pela equipe da prefeitura. Pelo contrário, tá? A gente está tentando dialogar, não duvido que a Tina não tenha também, ela já foi membro da administração, ela conhece, já trabalhou com essas pessoas aqui, entendeu? Não é essa a questão, a gente tem pontos de vista que vão brigar aí, e isso aqui é o ganha-ganha, a gente está fazendo uma discussão aqui para ter o ganha-ganha. A Tina falou isso lá no começo, ó. Digo mesmo. Ó, eu vou perder aqui, mas eu vou brigar para ganhar ali. Então a gente está tentando pactuar, e o que o promotor deixou claro ontem, que nós temos que resolver isso. E é esse o papel dessa posição, a gente tentar solucionar uma melhor proposta. Então, se, como você falou muito bem, Valquíria, tanto faz, mas nesse tanto faz, as reuniões devolutivas, contemplar uma expectativa maior daquele grupo e do próprio fórum, e mesmo pela minoria que nós somos de representatividade, nós podemos ser minoria, mas nós estamos participando. Essa que é a questão, né? E os conselhos, efetivamente, daí, Tina, eu entro nos conselhos. Eu acho assim, viu, Rover, os conselhos, eles são institucionais. Em 88, a correção que houve na Constituição Federal, em incluir a instituição dos conselhos, foi justamente para corrigir o que lá na República eles ignoraram. Eles pegaram lá o modelo americano, tiraram fora a MP, tiraram fora os conselhos e colocaram o resto que era conveniente para eles. Em 88 se corrigiu isso, mas também não se deu estrutura nenhuma para que a gente pudesse, de fato, fazer com que os conselhos se estruturem. Tá? No entanto, legitimamente, eles têm papel reconhecido. O promotor colocou isso lá. É muito bom. Eu falei com o Cobori, pessoalmente, o Cobori falou, não. Se os conselhos votam internamente, validando uma proposta, ela tem sim um caráter deliberativo. Independente dele ser consultivo ou deliberativo. Mas no contexto desta proposta de plano diretor, ele está funcionando como um agente representativo também da participação social, com a legitimidade legal, Então isso é muito importante também, a gente resgatar, para a gente construir também o fortalecimento dos conselhos. Agora, o que não aconteceu aqui, aí eu faço um coro com você, o que não aconteceu aqui, e o que a gente estava discutindo na comissão da manhã, e que eu quero trazer para a mesa, que é importante para substanciar aqui, é o seguinte: nós vamos fazer uma apresentação na reunião da segunda-feira com alguns questionamentos sérios. Porque o que acontece? Com toda boa vontade, você foi lá, por exemplo, vou usar um exemplo, você pediu entregar um material para nós. O material é um material com modificações ínfimas. Eu perguntei para a Érica, depois falei, Érica, você me mandou um material que eu acho que a gente até tinha esse material aí, um pouquinho. Ela falou, pois é, mas o secretário não autorizou eu entregar de fato. Não, tudo bem, eu vou terminar de falar, só para você entender. Esse respeito, Valquíria, ele é bilateral. Essas comissões aqui, que você faz parte daqui da outra também, as nossas comissões estão aqui, a gente está aqui para solucionar proativamente. Agora, nós estamos nos reunindo há vários dias nas temáticas, tá? E a gente não está conseguindo poder deliberar sobre o assunto do tema, porque a gente não tem o documento de fato final. Não que isso, como você colocou bem, é um processo que nós estamos construindo. Vai ter isso em todo momento agora. A semana que vem tem uma alteração. Mas o que a gente quer? Mande o que é hoje. Semana que vem teve alteração no tema A, B, C e D. Esse conteúdo vem para as duas câmaras, para a gente poder fazer a leitura dessa alteração e já poder também andar com ela para ajudar vocês. O que a gente precisa é ter também esse respeito, o inverso, entendendo que a Secretaria tem deficiência de pessoal, às vezes, de equipamento, tem demandas internas, a gente sabe como funciona o processo, tá? Então, encerrando, eu acho que tem a deliberação dos conselhos, ela é factível e ela é válida, como uma validação, tá? E acho que a posição do governo de não ter o caráter deliberativo, eu defendo a devolutiva para a participação de todos, inclusive na segunda fase,
Mas se o governo decidiu lá, ele ser claro, trazer, ó, não vai ter deliberação nos grupos, mas a gente aceita as contribuições e vai ter discussão das propostas, mas o caráter deliberativo é uma prerrogativa de vocês definirem. E isso fica claro. Agora, depois, o promotor vai analisar o processo e ele vai falar. Com recursos ou não, Tina, de A ou de B, o promotor vai ter instrumentos, mas pelo menos nós aqui cumprimos um papel de seriedade em construir uma proposta que busca essa solução. Para encerrar, o promotor deixou bem claro ontem. Ele falou assim, eu estou forçando que vocês consigam desenvolver um encaminhamento, porque não estava vendo isso. Se eu vou ter que rever prazo, se eu vou ter que rever alguma coisa lá na frente, que eu não quero rever, é uma coisa que o momento vai me dizer. Ele falou isso. Ele falou isso. Então assim, vamos construir o melhor, ter um ganha-ganha, e aí a gente, né, minha proposta é essa. A gente tem escrito aqui o Marcelo, a Tina e o Gover. Daí a gente já encaminha para o fechamento. Isso. Sobre a ordem, eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora em no máximo 5 minutos. Então alguém vai precisar continuar com a ata. Eu preciso ir embora daqui a uns 15 minutos. Eu acho que seria bom ir para os finalmente mesmo. Se for terminar em 10 minutos, eu posso ficar. falar primeiro que você? A minha é bem rápida. É só um comentário rápido, só ligando essa discussão que vai ter um processo no legislativo depois. Eu acho que quanto melhor a gente fizer o processo aqui no executivo, e com mais participação e com população mobilizada, dá um peso muito maior para isso, para quando chegar na Câmara fica muito mais difícil uma mexida. Sim, então aquele exigiu que a gente não precisa se preocupar lá, mas se a gente fizer um projeto muito bem feito agora, isso vai ser importante lá na frente. Eu vou fazer o seguinte, como vocês estão pedindo aqui essa reunião devolutiva, as 4 mais 2 depois, eu vou levar o arquiteto, mas acho que a gente vai fazer. Tá? A gente não sabe como nós vamos fazer, mas a gente vai tentar fazer para a gente ter uma coisa mais, não só nós estamos pedindo e sendo atendido, como vocês estão pedindo e nós estamos atendendo também. Vai ser sacrificante? Vai. Mas eu acho que a gente tem que também fazer um sacrifício aí, estava falando para a série, para a Valquíria, que a gente vai buscar ajuda aqui interna para nós poder construir esse pedido de vocês, tá? Que mostra uma relação boa, uma coisa congruente, né? Acho que a gente tem que tentar ter um melhor relacionamento possível entre as partes. E tem mais uma vantagem. Você não vai estar alterando a decisão dos cidades. Não, acho que não. Vai estar só complementando. Eu acho que a gente pode fazer, eu vou conversar com as minhas com a Érica pessoalmente, né? E a gente está tendo conversa, a Érica está se expondo a fazer coisas até mais do que ela pode. Ela está sendo muito profissional, muito parceira, né? E acho que isso a gente vai tentar fazer. Quanto àquela reunião lá de pacto, eu entendo assim, eu acho que a gente pode fazer um pacto, trazer já alguma coisa pelos conselhos e por vocês, nessas reuniões que a gente vai ter das APGs, e trazer alguma coisa nessa reunião. Se ela vai ser deliberativa ou não, quem vai decidir no final vai ser o prefeito. Aí, como ele falou, o ônus e o bônus do prefeito. Mas acho que nós vamos construir alguma coisa em comum. Não é possível a gente não conseguir, em todas as reuniões que nós vamos ter, validações. Validações. Muita coisa. Eu acho que a gente não pode ser radical e dizer o seguinte, olha, não vai mudar nada, já tem uma decisão. Não é nada disso. Eu acho que se conversa, e de repente até algumas coisas que a gente pode estar propondo para vocês, no primeiro momento vocês podem achar que não seja boa, mas no segundo momento pode ser uma coisa mais porque nós temos hoje, nós vamos apresentar na segunda-feira, ferramentas para tirar qualquer dúvida. Vocês são ferramentas que qualquer órgão que tenha um planejamento, que consiga planejar uma cidade realmente, tem que ter essa ferramenta que nós temos hoje. Essa ferramenta nos dá todas as possibilidades que você pode fazer na cidade.
sem mexer com ninguém. Meio ambiente, com rios, com nada. Ela está lá, ela é ao vivo e a cores. Não adianta você brincar com ela, falar, eu vou tirar isso aqui. Não, é real. Ela é em cima da fotografia aérea. Não dá para você tirar quando vai ver. Não dá para você descobrir. Né? Entendeu? Então eu acho que a gente vai caminhar para alguma coisa que a gente vai ter um consenso aí. Eu não vejo, eu não sou totalmente radical e falar assim, não vamos conseguir fazer nada. Não vamos conseguir fazer muita coisa. Porque está todo mundo aqui trabalhando, perdendo o seu tempo e dando uma contribuição para alguma coisa. Nós estamos ganhando, eu acho. Eu acho que é uma coisa, o relacionamento entre as pessoas e qualquer órgão, qualquer natureza, ela é complicada. E a gente tem que tentar resolver. E acho que não adianta a gente querer brigar. Eu acho que a gente tem que conversar, dialogar, discutir, mas sempre na boa. Sempre nada de alterar, de a gente ficar nervoso. Não adianta, a gente ficar nervoso só faz mal para a gente. A gente passa mal. Mas vamos tentar fazer o melhor possível. Eu sugeri uma coisa, em permanecendo isso aqui é uma reunião para apresentação da minuta do projeto de lei. Isso não é reunião de pactuação, é reunião para apresentação. Eu tiro a pactuação, vou tirar a apresentação de contraproposta. Fica coerente, né? As discussões se dariam nessas aqui. Na última você falou que... Discussão e não deliberação. Validações e não... Nessa reunião de pactuação você tiraria, tinha isso? Você falou? Reunião de apresentação. Reunião de apresentação, tá legal. Tá legal. Tá, o encaminhamento, então, acho que foi dado aqui, né? O Marcelo não tinha pedido a palavra? Não, eu já falei, eu só vou comentar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar na segunda-feira, se vocês deixarem. Eu faço a mudança que nós estamos fazendo e passo para vocês por e-mail logo de manhã, ok? Pode ser? E à noite vocês vão defender a proposta, isso. Aí Assim que você na Câmara vai explicar o debate e o pleno, depois, se vocês vão reapresentar, Tina ou não, daí Mas a lá. apresentação Só para que conste, eu gostaria né? assim, o seguinte, só para que conste da ata, eu gostaria de Eles saber fazem a aqui, proposta, dentre os você membros da faz a comissão, eleição. quem é a favor e quem é contra o processo deliberativo. Eu gostaria que isso constasse, que o processo culmine com a fase deliberativa. Só para constar. Não tem valor, vai. Mas eu gostaria de constar. Nominativo? Lá na Lá não precisa ser Aqui nominativo. Aqui hoje, quantos são a favor do Quem são as processo? pessoas que são a favor do processo deliberativo? Exato. E culmine com uma deliberação no final. Uma votação? É. Por favor. Quem é a favor, levanta a mão. Contra. Abstenções. Eu não voto. Esse não vota. Eu não pertenço ao conselho, não. Oi? Quem é membro da comissão? Eu? Por que seu nome não está Porque eles não colocam nem aqui nem na outra já. Precisa se inscrever para começar a participar. Por enquanto você ainda não faz parte da comissão. Só fazer, não precisa Você nem é convidado sempre, enfim, mas não é inscrito. Pode desconsiderar o meu Você estava aqui voto. como convidado. Desconsidere o meu Eu só voto. lamento mesmo que a gente aqui para ter uma oportunidade de conversar diante dessa reunião na Câmara. Essa reunião na Câmara é de manhã. Mas ela Você viu que ela é de manhã? Não, é durante o dia. Então, Pode ser à noite, porque eu não posso- não na sessão não, deles. durante o né? dia não é à noite. Não, aqui, ó. Aqui. Peraí. Que as outras estão à noite, essa é durante o dia. Não, Mas é com comissão. Escuta É aqui, com ó. comissão Você de vê análise que de agora, território. a confirmar, a gente pode confirmar isso que a gente pede. Mesmo a promotora, ele disse que os vereadores têm que construir junto e caminhando. A gente tem que ir numa Olha, o dessas presidente da comissão Não, esteve mas presente essa reunião ontem, é falou possível. que ele vai até acompanhar, mas que eles têm o tempo deles. Que eles têm outros. Agora, na hora do voto, você tem que pensar. Mas ele falou que ele vai. Eles são nada que Eles vão agora vai começar a participar. não são 4-2. Eu seria a favor do voto deliberativo se a gente tivesse o tempo necessário para poder formar os delegados. O tempo a gente E treinar isso. Se a gente tivesse vontade, o tempo Não, seria eu mais acho que certo. votação, na verdade, né? Porque ela pediu Registro, é. É o registro. É o registro de quem é a favor. Como eu Não, não. conheço. Olha, eu faria uma outra, eu faria uma outra. Quatro são favoráveis. A votação foi 4 Eu faria uma outra votação. proposta.
Sabe? Porque esse tipo de pergunta e esse tipo de proposta que a gente fala, olha, vamos votar aqui, isso é deliberativo, vai na Câmara, os caras votam outra coisa. Desculpa. Esse tipo de proposta só enfraquece o outro lado. Porque é quase falacioso você falar que uma proposta pode ser deliberada. Entendeu? Você vai deliberar em cima de uma proposta que pode ser modificada? Desculpa. O que eu acho que é muito As legal... pessoas votam sabendo disso. Sabendo disso. Pois é, Aí sabe o que isso elas pra mim, fazem? nem Elas põem consequência. trator na rua para garantir a proposta delas. E garantir. Então põe trator, porque dessa forma é sozinho. O que eu acho que a gente não deve ter é medo de Não, isso é enganar as pessoas. O que eu acho que a gente... Olha, você Elas vai... votam sabendo todos que vão Olha, o processo isso é uma legislativo acabou proposta. aqui. Ó, isso é uma proposta. Agora a gente vai deliberar em cima de uma proposta? Desculpa, Tina. Eu não vejo É um isso como projeto de correto. lei, não é uma lei. É um projeto de lei. Então como que você delibera em Quem cima de faz um lei projeto?